Melhorou bem. Vou deixar um pouquinho mais distante aqui. Só tô esperando a Eneida chegar. Tudo bem com vocês? O assunto hoje é bem legal, né? Ah, Camila chegou. Que bom. E tô esperando a Eneida entrar aí, gente. Deixa eu ver se eu chamo a ela aqui. Aguardando a Eneida. Oi, tudo bem? Olá, Karina. Olá a Tudo bem, todos. Eneida? Tudo bom, Karina? Tudo jóia. Está preparada para a nossa sessão da tarde de hoje? Sim, preparado. Espero que todos estejam assim como nós, né? Preparados. Estamos preparados aí. Pessoal chegando. Nós vamos dar mais alguns minutinhos. Eu quero saber se vocês estão vendo a gente bem, se estão Ouvindo? ouvindo, se estão nos ouvindo bem. A Domi já entrou. Oi, Domi. Domizinha entrou, já tem uma galerinha aí, que bom. A Ana está aí com a gente. As mães, a Mindu, Amanda, eu gosto de chamar de Amanda, mas é apelido. A Domitila, oi. Muita gente bacana chegando, Pamela. Gente, daqui um minutinho a gente já vai começar. Você está muito perto da câmera. Gente, aqui ó, eu tenho a Lauren, ela me ajuda, ela disse que eu fico muito perto da câmera. E eu já descobri, gente, que é um negócio seguinte. Quando eu tô fazendo, vocês têm que me avisar mesmo, porque eu vou fazendo, né, as sessões, qualquer coisa. Quando eu vejo, eu tô assim, já com os olhos assim na câmera, de tão perto que eu vou chegando do negócio. Então, pode escrever aí, Karina, dá uma recuadinha. Tá bom assim? Melhorou? Imagem e áudio. Roberta, Ótimo. obrigada pelo feedback. A gente já pode começar, né? O que vocês acham? Tem aí já uma galerinha e Tem. vamos já, podemos começar. A Vamos lá, Amanda então. gosta que fica perto da câmera, mas eu vou ficando demais assim, ó. Daqui a pouco tá vendo só a orelha da pessoa, não tá vendo Tudo, né, o Karina? todo, né? Você quer começar, Neida? Bom, vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Meu nome é Neide, então, eu sou psicóloga Tá vendo? clínica. Uhum. Vamos lá. E temos aqui mais uma, né, empreitada, juntas, né, Uhum. Karina? Sim, Trimando sempre por uma luta antirracista, sim. né? Eu, enquanto mulher preta, eu sempre gosto de reafirmar esse compromisso com a minha ancestralidade. Uhum. Então, eu e também todo o coletivo de mulheres pretas somos o sonho da nossa ancestralidade. Então, eu estou aqui para representar e espero conseguir de uma certa É já. forma, né? Karina aí. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Bom, as apresentações básicas, eu acho que a maioria já conhece, nós duas, né? Eu sou a Karina, psicóloga clínica também. E nós aí estamos nessa empreitada, assim, eu acho que o foco principal é um foco, né, antirracista, porque entendo que não existe luta mais importante na atualidade do que a luta antirracista, né? Porque ela nos afeta a todos. Logicamente que a população negra é infinitamente mais afetada pelo racismo, mas essa opressão, não se enganem, ela não vai ficar só, né, na população negra, ela vai, né, transpassar todos nós, né? Atravessar E de uma vai forma, nos assim. atravessar, mas vai atravessar assim, né? Arrebentar. Não é atravessar, não, como uma brisa, né, fresca da manhã, não é isso não, gente, é atravessar para rasgar o meio mesmo, é para Isso. machucar, né? Então, por isso que essa luta é de todos nós, de todas nós, né? Então, por isso que as nossas lives, né, o nosso novo canal, a Eneida vai falar sobre ele, tem Sim. essa luta do feminismo negro e a luta antirracista, e a gente hoje vai falar um pouco sobre isso e vai falar sobre o corpo também.
amor próprio e o corpo, né, gente? E aí, Eneida, nosso canal. Eu já vou dar aqui o primeiro spoiler do canal. Uma caneca, né? O nosso canal, o nome é Coração Coletivo, e aí gestando potências, né? Então a nossa base é uma filosofia africana. E a filosofia africana, para além da filosofia ocidental, né, europeia, caucasiana, ela nos propõe a pensar a realidade e a sociedade do ponto de vista coletivo. Então, eu e a Karina, a gente vai pensar em diversos temas aí, né? Entre eles, a luta antirracista, a diversidade de gênero, né? De identidade, enfim, todos esses assuntos que são para nós pertinentes, né? Acho que teria que ser para todos, de uma certa forma. Então, é justamente para isso, para trabalhar a coletividade, né? Nós, enquanto pessoas, individual, mas voltados para a ação coletiva e transformadora. Essa é a proposta, assim. Bem, Sim, né? né? Então, é nosso canal lá no YouTube, Coração Coletivo, dá uma passadinha lá, todas as lives vão ficar salvas lá, e nós já vamos produzir novos materiais, tá? Né? Novos vídeos, aceitamos temáticas aí de todas vocês. E é isso, gente. Só para retomar um pouquinho a primeira live, que a gente fala sobre amor próprio como ato revolucionário. É importante a gente retomar brevemente sobre isso, porque a partir do momento em que a gente percebe, enquanto mulheres, enquanto homens, né, não importa, gente, aí o gênero nesse caso, quando a gente percebe que o fato da gente se odiar tem a ver com é algo, vamos dizer assim, construído por uma ideia que quer nos, vamos dizer assim, abusar da gente em diversos sentidos, né, Eneida? No Sim, sim. sentido, por exemplo, financeiro, quer dizer, no sentido dos relacionamentos. Então, quanto mais eu me odeio, quanto mais eu tenho dificuldade de lidar comigo mesma, mais fácil vai ser me oprimir, mais fácil vai ser de eu estar dentro de um relacionamento abusivo e não perceber, porque tem muitas, infinitas mulheres que chegam e falam, mas por que eu não percebi essa violência toda, né? E às vezes, gente, mulheres já feministas na luta e tudo mais, às vezes mesmo com muita, né, Neida, com muito esclarecimento, muitas vezes não percebe. E isso está ligado ao desafeto, ao auto-ódio, aquilo que foi falado na primeira live, tá? Ao Você quer falar desamor. alguma coisa? Ao desamor, Em né? relação ao desamor e essa ideia que é sempre colocada para nós, né, Karina? Então, nem sempre a gente consegue ter tanta clareza e nem sempre a gente consegue capturar. Muitas vezes, Sim, às vezes, a gente até consegue enxergar ou capturar, mas a gente negligencia para permanecer nessas relações, né? Porque tem sim. sempre algo que mantém, né? Sim, É sim, importante a gente olhar para tudo isso. E aí, quando a sim. gente traz a ferramenta, o empoderamento, enquanto uma ferramenta de transformação, né, pessoal e também coletiva, porque ela não se esgota somente no individual, ela é uma ação individual, mas também com esse propósito aí de transformar a sociedade. A gente amplia um pouco mais, né, para pensar essas questões. Não somente do ponto de vista estético, porque a nossa preocupação também é encontrar na literatura uma referência que seja sólida, né, e também não caia no esvaziamento. Então, um dos livros que a gente se debruçou um pouquinho para entender e para trazer para vocês foi o livro O Empoderamento, né, que foi sistematizado e organizado pela Joyce Bert, da coleção Feminismos Plurais, da Djamila. Né? Então, olha lá, a Karina já apresentou o livro aí como referência. E aí, o livro que a Karina está apresentando, ela vai estruturar 4 pilares, né? Então, não foi ela que cunhou o termo, mas ela vai trazer vários autores, né, dentro desse livro, várias referências, e uma delas é essa autora que vai falar desses 4 pilares, que um é o cognitivo, né? O segundo é o psicológico, então tem a ver aí com autoestima. O quarto é o político, então a gente precisa questionar as estruturas de poder, as desigualdades sociais existentes aqui no nosso país. E o quinto, desculpa, o quarto é o econômico, O o financeiro, econômico financeiro. que é uma geração de renda e uma independência financeira. E aí a relação,
eles se relacionam de uma forma assim muito simultânea. Não tem nenhum que pende mais que o outro, que se sobressaia mais que o outro, mas muito pelo contrário, né? Eles Uhum. caminham juntos aí, todos os quatro pilares, né? Sim, eu acho que é muito bacana a gente falar isso, refalar, falar, né? Fazer desenho, mostrar de todas as maneiras, porque olha, gente, quando a gente fala a palavra empoderamento, primeiro, a gente tem que se esforçar para não cair no esvaziamento dessa palavra, que já Sim, tem toda uma questão aí para ela não se esvaziar e não enfraquecer o termo. Mas olha, são 4 pilares para que nós possamos fazer um trabalho realmente, isso só nessa leitura, né? sim. Nesse recorte teórico dela. Olha, cognitivo, psicológico, político e financeiro. Olha o tamanho do trabalho que é o empoderamento. Então, todas nós aqui reunidas, né, como mulheres, os homens presentes, vejam o tamanho do trabalho, que é a gente se sentir bem com a gente mesmo, que é a gente se amar, que a gente nos amarmos, né? Não é um trabalho assim, gente, não é brincadeira, sabe? Não, não é uma coisa seríssima. Porque só de falar no pilar político já estremece aqui o planeta inteiro, né? Mas em breve falaremos. Também, né, Ineida? Política a gente Né? precisa discutir, né? O tempo todo e já. Sim, isso, fogo no parquinho aí, em Só breve. tem que ser um ano político por si só, Com né? certeza. Né? Então, com relação a isso, só a palavra empoderamento vem dessa questão de poder. E a gente sabe que o poder está na mão, né, dos homens brancos, cis, né, hétero e tudo mais. O fato do poder estar na mão desse pequeno recorte, que são esses homens brancos, gente, isso fala muito sobre o sofrimento nosso, de todas nós. Né? Eu estou falando aqui do meu lugar de fala de mulher branca. E a Ineida vai falar também das experiências dela no dia de hoje. Mas, gente, essa opressão, né, essa dominação, porque o poder está na mão desses poucos, é daí que nasce toda a violência. Né? E eu acredito, assim, não é questão de nem de acreditar, isso a gente está vendo aí, né, gente? Não existe democracia sem a luta Antirracista. antirracista. Não existe, gente, tá? Então, nosso trabalho é esse, é amor próprio, né? Nós vamos falar sobre o corpo, nós vamos falar sobre tudo isso. Oi? Né, Karina? Mexer com a estrutura, né? Mexer com a Porque estrutura. o poder ele está na mão dessa Uhum. hegemonia branca Sim, supremacista. Então a gente precisa questionar e precisa dar uma mexida, uma modificada. isso. E para falar tudo isso, né, a gente traz aí a questão do amor, né? Amor próprio, o amor interior. Porque a Eneida compartilhou comigo aí ontem um texto da Bell Hooks, gente, maravilhoso. Quem quiser depois pede para mim ou para a Eneida. É um texto que fala sobre amor, é um Texto, texto dela. inclusive, foi um texto que uma paciente havia compartilhado comigo, a Thaís, ela está aqui nos acompanhando. Maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, ela arrasou. Obrigada, Thaisa, né? Thaís. Thaís, obrigada. Esse texto da Bell Hooks, compartilhado pela Thaís, e Eneida trouxe ele até mim, olha o que a Bell Hooks fala, gente, sobre amor. Ela fala, na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho depois que eu li o texto, o que eu senti, né, o que aconteceu comigo, pelo menos. Ela fala, o amor, não vamos esvaziar também essa palavra, né? É uma formação também. Não, não vamos esvaziar, só que assim, exatamente, Aneida. O amor, gente, o amor mesmo, um afeto dessa potência, ele não pode ser uma palavra. Ele tem que parar de ser uma palavra. Eu acho que é isso que, pelo menos eu traduzi assim o que a Bell Hooks fala. Ele tem que ser ação. O amor, se ele não for ação, se ele ficar só na palavra, a gente está afadado ao extermínio mesmo de todos nós. Não vai sobrar, não, de ninguém para contar a história. Então, o fato de eu e Neide estarmos juntas aqui falando com vocês, obrigada, né? Porque o fato de vocês estarem com a gente também é uma ação
amorosa, e o fato de nós estarmos aqui também é uma ação amorosa. É isso que a gente estava conversando antes de entrar, né, Neida? Sim, 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 obviamente. Eu acho que é uma teia, né, Karina? A Sim, gente unindo e se reunindo para falar de amor, né? Eu acho que sim, todas as vezes que a gente fala de racismo, de violência, de opressão, né? O que dá conta de abarcar verdadeiramente todas essas situações que nos marcam, que nos mutila, é o amor. O amor é um instrumento de cura, que é o que a Bell Hooks aponta também no texto, né? sim, sim. É um texto maravilhoso, leiam, tá? Então, isso, para além da palavra, vamos praticar. Até brinquei na live anterior, né, gente? Que o amor é sexualmente transmissível. Vamos praticar amor, vamos nos amar, vamos cuidar umas das outras, sabe, gente? Inclusive, a nossa logo do Coração Coletivo é uma logo que fala de amizade e interdependência, né? Então, essa amizade, essas questões ligadas à amizade, interdependência, é isso. Então, o amor, ele tem que parar de ser uma palavra e ele não pode ser mais uma palavra, né? Eu insisto nisso. O amor, ele tem que parar de ser uma palavra e ele tem que ser o que ele é, que é uma ação. Sim, para todos. Fechou? Para levar e legitimar a existência de todos. Porque a gente Exato. sabe aí na sociedade quantos corpos, né, falando de corpo, quantos corpos são Sim, invisibilizados, não são vistos e não se sentem dignos de ser amados e de amar e de receber amor por sua vez, né, Karina? sim, sim. É porque a gente entra agora nessa questão, né? O que fizeram com o corpo feminino, né? E o que esse corpo, esses nossos corpos, o que eles estão falando, Sim. né? O que nosso corpo está falando, né? Como a gente vai ouvir o nosso corpo? E aí a gente entra, logicamente, vou falar aqui sobre questões da psicossomática, e a gente vai entrar no terreno do sensível. Sim, Gente, sim, isso aí eu sou apaixonada nessa história, hein, Eneida? maravilhoso Gente, eu já fico empolgada já. também. E nossa É, proposta inicial de trazer aí uma proposta mais interativa, no caso, né? De interagir com o pessoal que está conosco aqui na live, né? E exato. traz um pouco assim, de uma forma mais concreta para eles entenderem esse sensível que você está falando aí agora, né? O que é esse sensível? Isso, que eu já fui lá na frente, né? Ainda já pulei o negócio lá. Manda. E o exercício é para que vocês que estão aí conosco agora pensem, né? São 4 perguntas aí. Vocês vão pensar em um herói, em uma figura pública, um filósofo, um cantor e um escritor. Bora aí, gente, pensar. Bora aí, vamos pensando aí. É um exercício rapidinho, 2 minutos. Ficar mesmo na prática, né? Depois que vocês pensaram nessas 5 personalidades, algum de vocês em algum momento pensou em uma mulher? Responde aí para nós. Levanta a mão aí, quem pensou. Quem pensou em mulher? E também, quem de vocês que pensou aí num dessas 5 figuras, né? Pensou numa pessoa negra, né? Isso. Dessas 5. Dessas 5, vou retomar aqui. Carol, pensei na Clarice Lispector. Gente, ama Escritora, a Clarice. pensou na mulher, olha só. Pensou. Tá vendo, ó? Estou Deixando. pensando em Ah lá, mulher. olha lá. Ah, essa turma é maravilhosa, gente. Pensa que. Decolonial. Essa turma não vale, é decolonial já. Oi, Carol. Chimamanda, olha só. Chimamanda é maravilhosa. Gente, esse exercício, na verdade, o que a gente. Oi? Pensei no Pensou, zumbi. mas não pensou em Ah, mulher. Ok, ok, tudo bem. a Domitila colocou um coraçãozinho partido. Ai, porque ela disse que pensou num homem branco. Gente, a maioria das pessoas pensa, né? Ah lá, mulher não. A Roberta, ela não pensou em nenhum negro, nenhuma pessoa que representa, né, a população negra. Gente, esse exercício ele está mostrando justamente isso. É, a nossa representatividade, né,
dentro do nosso imaginário, heróis, rainhas, reis, princesas, filósofos, escritores, cantores. Normalmente a gente não pensa em mulheres e normalmente a gente não pensa nas pessoas negras. E, e manda aí, Neida. Toca o barco. Fazer também mais uma pontuação, né? Um adendo dentro dessa fala da Karina para continuar, é que a nossa língua ela é machista. Porque o término da palavra está grafado aí no masculino. Então tem já também induz, né? Eles precisam fazer um exercício para pensar além. Então, escritor, filósofo, cantor, né? Então, quando a gente vai escrever, vai grafar ali as palavras, a gente sempre escreve no masculino e põe entre parênteses o feminino. Ou seja, via de regra, a gente escreve aí o masculino, entre parênteses o feminino, e se a gente ampliar aí para a questão de gênero, apagamento geral. Né? Não tem todos na língua. A língua, né? A gente está flexibilizando, obviamente, agora, porque a língua também é um poder. A língua dita regras do que existe e do que não existe. Olha só. Sim. Então, o quanto que é importante a gente pensar, né? Isso, para além. E quanto essa língua, essa linguagem, essa fala faz o que a Eneida falou, invisibiliza e oprime, né, uma parcela da população que é metade do planeta, gente. Né? Dá mais que a metade, porque daí a gente pode ir indo atrás das minorias e o negócio fica bem, né, complicado. Sim. A Camila, que nossa língua é machista e patriarcal, Sim, sim. Nós estamos aí para ampliar, né? Para ser uma linguagem universal para todos, né? Não universalizando, caiba a todos. E a todos. E a todos. Isso. E outra, essa coisa do universal, né, que a Eneida trouxe. A gente é pluriversal, é isso, Eneida? Pluriversal, exatamente, né? Se a gente for pensar no Sul e na filosofia americana, é pluriversal e não universal, né? A academia, né, Karina? A academia tem muito isso do ser universal, universalizante, os padrões, né, e tal. E não, nós somos plurais. Exato. Cada um com a sua existência, né? Plural, individual no sentido de único, mas não universal. Sim, porque justamente o universal, quando a gente faz essa pergunta para vocês, o que é o universal? É o homem branco, né? Que universal é esse, gente? Me conta, me explica melhor esse estranho aí de universal, que é o homem branco, não entra mais ninguém nesse universal. Sim. E se a gente trazer uma lei do Fanon fala, né? No caso, todos os outros são considerados não seres, né? É um não eu. Então, quem tem status de ser é o homem branco, de preferência com capital, preferência com propriedade. Sim. E aí entra toda a questão da dominação do corpo, né? Desse apagamento e da violência que está voltada ao corpo, né, Eneida? Sim. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa que essa luta é nossa, a gente está pensando justamente a partir desses questionamentos e dessas nossas vivências, porque não são só questionamentos, né? A gente vive isso na pele, no dia a dia e nas diversas violências que sofremos. Né? Então vamos lá, né? O que é que o corpo... Gente, o corpo é a coisa mais tagarela que eu já ouvi na minha vida. Não sei se vocês já sabiam disso. O corpo, ele é extremamente falador, ele é extremamente... Eu brinco que o corpo ele é tagarela. Né? De que forma ele fala com a gente? Né? O corpo fala através... dessa violência, ele fala através do sensível, né? Ele fala através do que sentimos, né? Esse sensível são as sensações, né? É você aprimorar a sua leitura das suas sensações do corpo. Tudo o que você sente, seja uma pontadinha lá no dedão do pé, seja uma dor, seja um desconforto, é um diálogo do seu corpo com você, né, Eneida? Sim, Karina. E dentro disso também, né, o quanto que a gente aprendeu a silenciar aquilo que o corpo está querendo dizer. Então, vamos dar um exemplo aí da avenida, né?
para falar sobre a interseccionalidade. Então vamos pensar ali, tem uma mulher preta, então tem uma avenida, e dentro dessa avenida tem vários cruzamentos. Então essa mulher preta, ela vai sofrer violência com relação ao gênero, então aí é um cruzamento. Ela vai sofrer violências com relação à raça, né? Ser negra, o racismo, mais um cruzamento. E aí ela vai sofrer também do ponto de vista da classe, mais um cruzamento. Em um desses cruzamentos, ela pode se acidentar. E aí é que vem a opressão. E ela pode se acidentar de diversas formas, né? E assim, combinadas são as violências, combinadas são as opressões. Então, quando a gente fala de acidente, a gente está falando de um corpo lesado, de um corpo ferido, um corpo sofrido, né? Um corpo que ele precisa de cuidados. Né? E quando, olha o inverso, como é paradoxal, né? Um corpo que sofre tanto, um corpo que precisa tanto de amor, a escassez, né? É muito o contrário, não recebe tanto, é escasso o amor para essa mulher. Né? Isso a gente está falando aqui de mulher, mas não vamos falar de outras realidades também, né? Não esgota aqui, mas é só um exemplo dos cruzamentos, dos atravessamentos e dos acidentes, enquanto forma de opressão, violência e tal, né? Uhum. Sim, sim. Então, né, ela pode se acidentar, eu falaria, ela é acidentada, né? Ela, nesse sentido, assim, ela é atravessada, essa mulher, né? Essas mulheres e todo esse sofrimento. Então, a gente precisa aprender, para a gente entrar lá no universo do sensível, né? Para além da razão, Eneida, né? Para além da razão, um lugar de escuta, o mundo sensível é o mundo do corpo e é esse mundo que o conhecimento atual nega, né? Porque o conhecimento atual, o único conhecimento que tem valor na atualidade é o conhecimento intelectual. Se não for um conhecimento racional, intelectual, ele não tem valor. Exatamente. Nenhum. Ou seja, pode falar. Uma contribuição também, assim, para colocar, acrescentar aí na fala da Karina, é que o Ocidente, de novo, ele tem um papel importante, né, e contribui, porque ele faz o rompimento, né, ele realiza a cisão. Então, ele prioriza as capacidades superiores e inferioriza as capacidades, no caso, inferiores, né? Então, ele faz esse rompimento, né? Eu sou, né? Como é que é? Eu penso, logo René Descartes, agora me fugiu. Eu penso, logo existo. Penso, logo existo, exatamente. Penso, logo existo. Então, está dada a necessidade desse ser pela razão. Uhum. Então, a gente acaba não pensando no sujeito pelas emoções. Né? Então, quando a gente fala, a gente vai falar do quê? De fragilidade, né? Logo as pessoas já vão falar, nossa, epistemicídio. Tá falando apagamento, exatamente. O epistemicídio, o apagamento desse ser. Então, esse ser, ele não pode sentir. Ele precisa ser forte, ele precisa dar conta. Né, Karina? O apagamento dessa forma diferente de se produzir conhecimento. Porque a gente está falando de um conhecimento, de uma sabedoria que ela é produzida por outras vias, que não só essa via racional, né? Exatamente. O corpo, quando você aprende a fazer a leitura do sensível, que é a leitura do seu corpo, você entra num outro universo de conhecimento. E nós podemos adquirir infinita sabedoria, infinito conhecimento através do mundo do sensível, que é esse mundo físico, que é também o nosso corpo, que está negligenciado, que é negligenciado assim, de uma maneira absurda, e por isso estamos adoecendo, por isso estamos aí ansiosos, por isso estamos aí deprimidos, etc. Aí põe o DSM inteiro aí, e é ele aí, né, gente? É tudo isso aí. Exatamente. Então, esse mundo sensível, gente, a gente precisa aprender a ler. Precisamos voltar a aprender a ler esse mundo do corpo. Né? Como eu falei, o corpo é tagarela, e
muitas pessoas, assim, no consultório, elas perguntam, mas como é que eu faço para saber? Como é que eu faço para saber se é verdadeiro, se é verdade, se é mentira? Como é que eu sei? Normalmente, a nossa mente nos engana, porque a gente já está muito confuso de muita coisa. Porque é muita coisa, né? São tantos atravessamentos, né, Neida? É Sim, sim. tanta coisa que quando a gente tenta ir pela mente, é assim, eu prefiro, não estou dizendo que a mente não tem validade, não é isso. Mas assim, eu prefiro, né, o caminho do corpo, né? O caminho do corpo, ele vai falar para você. Se você está na dúvida, escuta seu corpo. Você está à vontade com essa pessoa? Você está se sentindo? O seu corpo está confortável? Eu não estou falando de cadeira confortável, não. Eu estou falando de sensações físicas. Sabe aquela coisa de quando a gente coloca um sapato um pouco mais apertado e fica aquela sensação que a gente fica lembrando do pé da gente o dia inteiro? A gente quer esquecer. Normalmente a gente quer nem lembrar do pé, né? Mas daí o sapato fica apertando e você fica lembrando dele. É mais ou menos isso, sabe? Assim, quando a gente tem um desconforto, o nosso corpo, quando alguma coisa está errada, seja com o lugar que você está, seja com a pessoa, com as pessoas no ambiente, o seu corpo vai dizer, sua mente vai racionalizar, não, mas ele é legal, ele é um cara bacana, ele é joia, nossa, ele é tudo de bom. Daí o corpo está falando o contrário, né? Insônia, dor nos ombros, psicossomática. Eneida, você quer falar alguma coisa aí do que eu estava falando agora? Assim? Não, queria só acrescentar com relação a isso que você está trazendo do corpo, Karina, que do ponto de vista racional, né, a sociedade ela também vai produzir falas que faz com que a gente acredite e interiorize como uma verdade absoluta, né? Então vamos pensar em um relacionamento abusivo. É uma pessoa que é um bom pai e a sociedade fala, não, ele é um bom pai, porém ele bate na mãe. Ele agride a mãe, ele violenta a mãe. Então, como é que é um bom pai se não cuida da mãe? Né? Que espécie de bom pai é esse, né? Então, outra Uhum. questão que é importante é ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, há diversas situações, né? Diversas situações de violência, de opressão, de humilhação com essa mulher, né? O tempo todo sendo violentada, enfim, né? Não, mas é melhor que eu esteja com ele do que eu não esteja, que eu esteja sem ele. Né? Então, quanto que Uhum. essa tem que se submeter a esse regime de humilhação feito aí oriundo do patriarcado e do machismo para permanecer, porque ela não consegue ficar sem estar ao lado dessa pessoa, né? O pilar financeiro lá que a gente falou do empoderamento. Sim, sim, sim. Na maioria Né? das O vezes. empoderamento ele passa por isso, né? Que é isso que você está falando, Emília. Oi? É que é isso que você está falando, né? Sim, sim, sim. É, De uma dependência esse, financeira, né? Entre outras uhum. dependências, emocional e Sim, tal. Isso sim, tem esse pilar, sim. sim. Então, essa questão de ouvir o corpo, a psicossomática, né, que todo mundo já ouviu falar pelo menos um pouco, né, a psique e o psicossoma, né, o psique e o corpo, como é que é essa junção? Primeiro que realmente não existe uma separação. A gente pode até falar que a psique, que o corpo, ele é a materialização dessa psique. Olha que lindo isso, né? Você olhar para o seu corpo, olha só como muda, né, essa perspectiva de você pensar que seu corpo é uma materialização daquilo que a gente chama de psíquico, né? Então, vocês, a psique e o corpo são uma coisa só. Só que um você vê e o outro você sonha, né? Mais ou menos isso, tá, gente? Então, a psicossomática é essa leitura, né? Por que o nosso corpo adoece, né? Lembra que eu falei que o corpo é tagarela? Então, ele vai comunicar. Ele vai falar para vocês o que está de errado. Ele vai falar um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias. Só que o que acontece? Nós temos tecnologias extremamente fortes aí que fazem o silenciamento desse corpo. Através de, sei lá, de várias coisas, né? Desde remédios para não sentir, né? Os famosos remédios para tirar dor, né? Não que a gente tem que ficar com dor, gente, não é isso. Mas eu estou falando aqui de um uso abusivo disso. Né? Então a gente vai silenciando esse corpo. E aí essa voz dele tem que se intensificar, porque ele começa falando, dali a pouco ele está gritando, né? Então o corpo fala, depois o corpo grita,
E a gente não ouve ainda, e aí esse corpo então adoece. E aí é a doença psicossomática, tá? Só fazendo esse recorte aí para vocês do que seria mais ou menos uma psicossomática. Todos os sintomas, tudo aquilo que acontece no corpo de vocês, vão desenvolvendo essa sensibilidade de escuta, de olhar, porque ele tem coisas muito importantes para falar para vocês, né? Se aproximem do corpo de vocês, né? É um novo tipo de escuta. Até porque Sim. a gente aprendeu a reprimir todas as emoções, todos os sentidos. Então, a gente nunca pôde sentir pelo corpo. Sentir pelo corpo ainda muito menos. Né? Então, é uma Sim. nova possibilidade que se apresenta. E esse Sim. corpo produz uma fala, uma narrativa. Uhum. Então, Ele a tem um gente vai... jeito próprio. Oi? Ele tem um jeito próprio de falar, né, o corpo. Uma Falar, exatamente. linguagem única esse corpo ele tem, né? Ele tem uma... Ele captura. Mesmo que a gente negligencie, ele está capturando. Uhum. Né? Ele está Sim. alheio de... Né? Então, ele está sentindo, está capturando, está registrando. Né? E a gente precisa se reconectar com ele para poder fazer essa escuta verdadeira, genuína a partir do sensível. Sim, sim. Se tem uma coisa que o corpo não faz é mentir, viu, gente? Então, nossa mente, às vezes ela tá confusa, às vezes a gente tá, né, numa situação aí muito delicada, por conta até do que a gente aprendeu a vida inteira, né, que a razão só ela é que é a mais importante, mas quem na verdade não mente é o corpo. Aonde existir um desconforto, aonde existir dor, aonde existir alguma coisa que vocês estão achando ali que não tá legal, aquilo ali é uma comunicação, aquilo ali é um recado para nós. Vamos prestar atenção e vamos aprender a ouvir nosso corpo. E ao mesmo tempo, E... o quanto que é difícil olhar para esse corpo. Se a gente Uhum. o tempo todo que esse corpo não é bonito, que esse corpo é feio, que esse corpo tá inadequado, que esse corpo é inseguro, que esse corpo tá fora dos padrões, tá fora da norma, como é que a gente vai bem dizer esse corpo, ou se quer enxergar, ou se quer ouvir esse corpo? É um Uhum. exercício, né? Bem Sim, difícil, né? sim. E por falar em exercício, você vai falar sobre aquela neologismo, Ah, aquele. sim, É agora ou daqui a pouco, Eneida? Eu já tô aqui. sim, exatamente. Esse neologismo, nessa criação de palavras para expressar algo que já existe, um fenômeno que já existe, né, que a gente fala que é o neologismo, a gente adotou um termo cunhado pela Camila, que está acompanhando a gente aqui na live, que é o empobreiramento, né? Então, a gente problematizou o conceito de empobreiramento, né? Fala aí um pouquinho, Karina. Então, né? Porque assim, a questão do empoderamento, porque a gente está falando sobre empoderamento, daí a gente está conversando, Isso. né? A Camila trouxe nesse novo termo, empobreiramento. Gente, porque vem daquela pergunta anterior, o que fizeram com o corpo feminino? O que estão fazendo com o nosso corpo? Né? Porque ao invés da gente estar cada vez mais empoderada, estamos empobreradas. Porque o nosso investimento, vamos lá, gente, o nosso investimento, esse empobreramento pode ser um empobreramento financeiro e vai além, né? Ele é um empobreramento de força, de potência. Sim. Olha só isso, gente. Porque a Sim. gente investe nosso dinheiro, nosso tempo, entre outras coisas, em coisas que nos adoecem. Nós investimos força em muitos relacionamentos abusivos. Então, é um empoderamento, não é um empoderamento. É um Né? empobreiramento. Então, vocês todas aí, todas nós aqui reunidas, lindas, maravilhosas, mulheres arrasando aí, temos que pensar, estamos empoderadas ou empobreradas? Vamos aí, Empobreradas. E gente. uma Empoderadas? Uma, uma outra dimensão para acrescentar, Karina, é que quando a gente vai se valer de objetos externos para legitimar a nossa própria existência. Então, às vezes, a Uhum. gente vai se valer de um perfume, né? Aí contribuindo com o mercado. Né? Então, a gente vai Sim. se valer de uma roupa de marca. Né? Vai Então, ter que ser de marca, senão não é bonita, né?
Não tem como. Não tem como. É uma Gosto de marca, ideia, né? Tem que ser. de preferência de uma loja de exploração física, né? Não, não posso nem falar, Sim. Pode mas enfim, falar, pode falar. Sim. nome, né? Mas Uhum, enfim, a gente vai, a lógica do capital induz a gente a pensar que a gente precisa ter, que a gente precisa consumir. Então, a partir do momento que eu consumo, logo eu estou empoderada. Não, o que a gente propõe aqui, de fato, é para que a gente pense que o empoderamento não é uma ação individual, ela é uma ação somente, não somente individual, desculpa, é uma ação individual com impacto na coletividade, né, Karina? Então, uhum. se a gente Sim, pensar que tá um perfume, tá se relacionando com o conceito de empoderamento, é um equívoco, porque ele não vai mexer nas sim. bases dos 4 pilares, né? Ele não mexe com a estrutura da política, muito pelo contrário, você pode se endividar comprando coisas que fogem do seu orçamento, né? Ele Sim. não vai mexer com estrutura psicológica. Pode ser que num primeiro momento você até esteja um pouco mais aí cheirosa, enfim, ou até mais bonita com a calça e tal, mas isso pode ser efêmero, pode ser momentâneo. Aí, do ponto de vista Uhum, também, aí da política, você não vai questionar as questões de desigualdade social. Você vai continuar permanecendo naquela mesma classe menos favorecida, no caso, se uhum. fosse de uma origem mais humilde e pobre. Então, é um empoderamento mesmo, né? Do ponto de vista de espírito até mesmo, né, Karina? Você não Sim, consegue sim, dar um salto nessa questão. sim. Sim, então é isso, né? Então, acho que essa questão aí, eu quero que vocês pensem, né? Eu estou empoderada, eu estou empobreirada, ou seja, eu estou empobrecendo. Esse empobrecimento, ele é não. Porque às vezes a pessoa pode estar até com dinheiro, pode insistir, esse empobrecimento, ele pensa enquanto mulher, enquanto ser digno de ser amado e de se amar, não é verdade? Então, isso é muito sério, gente. Muito sério. A gente está aqui, a gente quer desenvolver, né? A gente quer gestar potências, todos nós vamos gestar potências aí, Porque nós né? todos Então, somos. exato. Todos nós somos uma grande potência e vamos trabalhar isso. Né? Então, voltando, né? Então, a gente falou já um pouquinho sobre a psicossomática, a gente falou sobre a forma como é importante desenvolver a leitura do sensível, que é o corpo. Né? Gente, se vocês olharem, percebam todas as dicas, gente, todas as dicas para controles de ansiedade, controle para trabalhar a depressão, seja o que for, se vocês repararam, são dicas que retomam você para a vida do sensível. Você já tinha reparado nisso? O que é retomar a vida do sensível? Olha as dicas para ansiedade. Respire, ou seja, entre em contato com o corpo. Ande descalça na grama. Sensorial. Não é mesmo? Vai escutar uma Sim. música, vai escutar os. Gente, é sempre retomando a vida sensível. Isso cura. A vida sensível é a vida do corpo. Né? Precisamos retomar isso. É urgente, né? Nosso corpo. E para a gente dar sequência aqui, a gente já está. Falta 15 minutos para acabar aqui Ah, passou nosso rápido. encontro hoje, né, nossa live. É, pensando aí nisso tudo que a gente tem conversado aqui, ou quando a gente conversa, né, todas nós aqui, vamos falar um pouquinho, que a gente está falando sobre corpo, sobre as dores do corpo, toda dor ela é uma comunicação, é o corpo tagarela. Mas vamos lá, gente, porque a gente sai na rua e a gente enfrenta na rua, né? Na rua, nos relacionamentos, né, Neida? Todos os lugares aí Sim. fora. Agora vamos falar sobre a violência, porque é amor próprio, o amor interno e o nosso corpo. Como é que vocês estão se relacionando com o corpo de vocês? Vamos lá, quem é aqui que nunca fez um regime na vida? Regime desses terríveis, né? Porque, pelo amor de Deus, regime não é dieta, tá? Que tem uma diferença. Dieta é você mudar sua alimentação para uma alimentação saudável. Regime é um negócio que detona você. Sim. Né? Então, acredito que talvez 100%, que eu, beirando 100% das pessoas, já fez algum tipo de regime, né? Ou seja, para adequar esse corpo. Para além do regime,
né, Neida? Tem a questão do espelho. Como é que anda o relacionamento de vocês com o espelho, né? O que que é? Porque assim, não sei se vocês já repararam, né, gente? A gente passa no espelho, dá uma ajeitadinha aqui no cabelinho aqui, isso aqui lá, e já vaza do espelho, né? Estão dizendo que tá travando. Tá travando muito aí, gente? Tá Gravando, travando? né? Não, o meu tá, pra mim tá ótimo, não sei. Mas vou continuar aqui. Se tiver travando, vocês avisam, tá? É, você quer falar agora sobre o espelho um pouco, Neida? Ah, Eu acho. sim, Karina. Teve uma pergunta aqui acima, na verdade, alguém dialogou conosco. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu consigo encontrar, né? A Manu fala assim: como é difícil amar o Tá próprio corpo, travando, ó. Estão falando que tá travando. se olhar no espelho e gostar do que vê. Digo por mim, né? Então, o Uhum. quanto que. Gravando. É. Vamos falar um pouco mais devagar. Tá Parou. travando. Agora parou. Vamos lá. Pode falar, Neida. Ela trouxe um exemplo muito prático, né? Do quanto que é difícil a gente olhar no espelho e gostar do que vê. Vou falar da minha experiência enquanto mulher preta, né? Para trazer também um pouquinho aí do meu recorte para Manu, para ver se entra aí numa situação similar do ponto de vista do afeto, do sentir. Então, assim, me vê enquanto mulher preta, né? A gente já sabe que as mulheres pretas, elas são preteridas, né? Em detrimento das mulheres brancas. Então, já tem uma situação aí muito pesada, né? Com cabelos crespos, assumir essa identidade dos cabelos. Então, porque a gente já cresce numa sociedade que fala para nós que o nosso cabelo é ruim e duro. Uhum. Então, ver no espelho e aceitar essa identidade é um processo de transformação, né? Ele não acontece quando a gente inicia e as nossas mães, enfim, as pessoas que fazem parte ali da nossa terra infância já vai preparando a criança e vai falando, nossa, você é bonita, você é maravilhosa do jeito que você é. Muito pelo contrário, não é assim, né? É um processo, é uma construção, porque o Uhum. padrão de beleza não é esse. A ditadura da beleza, enfim, o padrão não é esse. Então, se aceitar ela do jeito que se é um ato revolucionário. É muito Sim, poderoso. Porque o tempo sim. todo estão falando para nós que não é para a gente ser desse jeito. E a gente não pode ser assim. Então, a gente às vezes veste várias máscaras, né? De preferência, as Uhum. máscaras, citando o Fanon aí, para se sentir um Sim. pouco mais aceito, para se sentir um pouco mais dentro, não tão escanteado, não tão do lado de fora da sociedade. Então, alisa o cabelo, né? Tenta aí dar uma ajudada aí, não sei se na cor da pele, uma maquiagem, enfim, para se sentir um pouco mais pertencente. Porque é muito dolorido se olhar no espelho e não ver aquele padrão sendo identificado, porque é vendido o tempo todo na mídia, né? É vendido nas TVs, nos comerciais, nas revistas. Então a gente não enxerga, a gente não tem referência para construir o nosso próprio amor, o amor interno. Então, esse Uhum. corpo que já sofre diversas violações, opressões, coerções, enfim, ainda não tem espaço dentro de si mesmo para ser morada, para ser abrigo, para ser acolhida, de tudo que ele Uhum. passa, né? É Sim, completamente isso o que sim. acontece. Exato, né? Então, o exercício do espelho, né? Continuando aí a fala da Eneida, quando aí a Eneida falou desse lugar, e eu falo, né, daí no lugar de mulher branca, que é o seguinte, a gente se olha no espelho, né? Façam esse exercício. Primeiro, que a maioria das pessoas olha de uma maneira muito breve para o espelho. Muito superficial mesmo, assim, sabe? Aquela coisa bem en passant, assim, sabe? Tipo, nossa, parece até que se ficar muito tempo vai assustar, né? Com o que tá vendo ali. E que é o que normalmente as pessoas elas não se encaram no espelho, né? Esse espelho, gente, na verdade, o que está acontecendo na sua relação com o espelho? Você se olha e você não gosta do que você está vendo. Por que você olha e você não gosta do que você está vendo? Porque, na verdade, o que você está procurando no espelho não é você. É uma outra pessoa que está na revista lá. Menos você, sabe?
Por quê? O corpo tem que ser de um determinado jeito, de um determinado desenho, né? Esculpido em mármore, não sei de que jeito aí. E quando você olha no espelho, não tem nada disso, não. É uma outra coisa que você está vendo nesse espelho. E aí não tem E como aí, produzir, Karina, uma identificação afetiva com esse corpo. exato, Eneida, maravilhoso isso. É A gente isso, vai... você olha e não se identifica. Você não se identifica porque você não está procurando você. Sim. Não é você que você está procurando no espelho. Então, o nosso pedido aqui, né, pensando naquele pedido da Domitila de práticas para o empoderamento feminino, gente, vocês têm que se olhar no espelho até vocês se enxergarem com amor, com carinho. Fica se olhando por um tempo, se olhem por tempo, por mais tempo, com cuidado, sabe? Isso é fundamental. Vocês não vão achar aquelas mulheres das revistas nesse espelho que está na frente de vocês. Só vai ter vocês ali. E olha que doido, gente. A gente está na frente do espelho, a gente com a gente mesmo, e a gente tem vergonha. Sim. Vergonha da gente mesmo. Não tem ninguém lá, gente. Ó, é só você e o espelho, hein? E a pessoa tem vergonha do que está vendo, ela tem raiva do que está vendo, ela tem ódio do que está vendo, porque Auto-ódio. ela. Auto-ódio. Porque ela não está se olhando, ela está procurando uma coisa que não existe, não está ali naquele espelho, nunca vai estar. Sinceramente, nunca vai estar, gente. Para com isso. E o nosso Essa mulher da revista não existe. Karina, e nosso imaginário é construído desde a infância, para que a gente não se reconheça, para que a gente não se identifique conosco. Uhum. Desde a infância. Né? Então, o quanto que é poderoso se olhar no espelho e sentir afeto pelo aquilo que a gente está vendo, pela nossa própria imagem. Né? A visão que a gente tem de nós mesmos é uma visão deturpada. É uma visão de não eu. É aquilo que eu estou buscando. É inatingível o padrão. É inatingível. Né? Então, quando a gente dá um salto e se percebe sendo merecedora, sendo digna de ser amada e receber amor, gente, não tem transformação maior. E quando a gente faz isso com a gente, né, da forma como a gente é, o peso que a gente é, e se tiver deficiência, se for indígena, e se for trans, e se for lésbica, enfim, a gente propicia que as outras mulheres também comecem a se olhar também dessa forma. Então, é um movimento de cura coletiva, não é somente individual, porque o processo começa comigo, inicia comigo, mas vai reverberar em outras existências também que não são legitimadas. Então, a gente legitima a nossa própria história, a nossa própria existência, quando a gente se olha com afeto. Né? Quando a gente tem esse amor interno, genuíno e verdadeiro, apesar de todos os pesares, de tudo que a vida está falando pra gente, batendo na nossa porta, que não é pra gente se amar, não. Sim, a gente fala que é assim, do jeito que a gente é. Sim, sim. É isso, né? Eu acho que a gente já está no rumo aí, cura coletiva, como estão falando. Coração coletivo, cura coletiva. Eu tô adorando. Eu acho um abuso alguém falar que está fazendo regime na quarentena. Sim, sim. Quarentena, várias pessoas, infelizmente, estão morrendo sem ter a honra de se despedir dos seus entes queridos, né? E a gente tem, assim, que caber naquele padrão. Então, quando eu me aceito do jeito que é, eu não promovo somente a minha cura, a minha libertação. Eu promovo a cura de outras pessoas, de outras existências, tão dolorida, tão marcada, tão mutilada, né? Tão machucada. Né? E é isso que chega para nós no consultório, né, Karina? São essas pessoas, né? Com vidas maravilhosas, com histórias maravilhosas, né? De luta, de força, mas também dos sentidos, né, Karina? Que está tão empobrecido. Esse resgate que a gente precisa fazer, do sensível. Sim. O mundo sensível, que é esse o mundo físico, né? É um mundo, gente, que tem muito a nos dizer. E que, na verdade, esse mundo sensível, esse mundo do sensível, ele é um mundo que está comunicando com a gente a todo momento.
Como eu volto a dizer, né? Nosso corpo é tagarela, mas o mundo sensível, ele é tão tagarela quanto o corpo. E mais uma A coisa, to... Fala. depois dessa live, eu acho que eles não podem mais negociar a existência deles, né? Sim. Nenhum de nós, nenhum de nós pode mais negociar a nossa existência. Não tem condição, né, Karina? O Não, nosso nenhuma. profissional, né? E Sim. ouvir o corpo tagarela, Sim. esse processo de escuta a partir do Uhum. sensível. Não tem como mais. Sim. Sim. Essa é a revolução, né? Esse é o ato revolucionário. Porque realmente o desafeto, o desamor, o auto-ódio faz com que a violência, tanto externa nos relacionamentos, quanto a violência de você para com você mesma, né? Da gente com a gente mesma, como eu falei, a gente se olha no espelho e se odeia. Aliás, primeiro que o povo nem se olha, né? Começa por Não aí, que passa, pode. passa batido ali, só dá uma escaneada rápida e já vaza rapidão também. Para com isso, gente. E Para ó, com isso, para e começa o diálogo ali. Tem que sim, começar o diálogo, o corpo está falando. né? Pode se olhar sem roupa, gostar do que tá vendo, Sim, sim, sim. gostar do que tá E, vendo, né? isso. Mas a primeira experiência, muitas vezes, é não gostar do que está vendo. Gente, tudo bem. Tudo bem, Só lembre disso que a gente está falando aqui hoje. Por que eu não estou gostando do que eu estou vendo? Porque eu não estou procurando quem eu sou, estou procurando uma outra coisa. lembrando uma outra coisa. Exato. A gente não tem, né, Karina, referências de amor interno, amor próprio de quem nós somos. A gente não tem. E a gente pode começar a construir. Uhum. E como a gente começa a construir? Tendo esse olhar de afeto conosco mesmo, da forma como a gente é. Sim, sim. Né? Nosso companheiro diário, né? Se a gente não está se dando bem com o nosso companheiro que está com a gente todos os dias, que é nosso corpo, gente, por favor, onde vocês acham que vai parar a vida de vocês se esse corpo está abandonado, esquecido, judiado pelo outro, mas por si mesmos? Vamos revolucionar a vida de cada um. E vamos já deixar aqui, gente, já que a gente está falando de corpo, qual é a próxima live, Eneida? Amor próprio e sexo, né, Karina? Vamos falar É sobre isso, gente. Na próxima live nós vamos falar sobre sexo, hein? amor próprio, Hã? né? Amor Amor interno, próprio, amor interno e sexualidade. E sexualidade, sexo, né? sexualidade. Isso. Nós aqui, né, como psicólogos, a gente vai trazer essa questão da sexualidade, do sexo, porque, gente, é uma forma de fazer o corpo também feliz. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Um Sim, pouquinho muito. Vocês mandem perguntas, né? isso. Essa live vai estar lá no canal, né? Então, amor e sexo, olha só, gente, tem que andar junto, é lógico. E ó, a gente está partindo para os 30 segundos finais, 20 segundos finais. Nossas lives, elas vão ser sempre no primeiro sábado do mês. Nesse Isso. horário aqui, sessão da tarde, gente. Mais uma palavrinha aí, Karina. Então, assim, vamos Obrigada. já assumindo esse compromisso, Obrigada. né, Karina, de se olhar no espelho Isso. e falando que se a gente não fizer isso, Karina, o nosso Acabar. corpo, o nosso eu vai ser forasteiro dentro dele. Ele não pode